Olá, muito bom dia! Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Saúde em Dia. Este programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, que é promovido pelo grupo A Hora. É um bate-papo semanal sobre temas que impactam na vida de todos nós. E você pode nos acompanhar, seja pela rádio 102.9, pelo portal do grupo A Hora através de áudio, ou ainda em transmissão de vídeo no YouTube, do Pessoas e Bem-Estar Podcast ou no A Hora TV. Segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar, e acompanhe todos os conteúdos de saúde que estão sendo produzidos com os profissionais aqui da nossa região. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. O programa Saúde em Dia tem o patrocínio do Instituto Coluna em Movimento, da Revita Leve Farmácia e Manipulação, do Laboratório Hermann, da Donum Saúde Integrada, da Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Copelli e Instituto Núteos. Hoje, o nosso tema é o câncer de pele. E os nossos convidados para falar sobre este tema são os médicos cirurgiões, Dr. Marcos Seferin e Dr. Andreas Câmara, e também a médica dermatologista oncológica, doutora Edna Weisheimer. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia a todos. Estamos aí para explicar um pouco sobre essa campanha do Dezembro Laranja, né? Exato, dezembro é reconhecido agora e já há alguns anos, né, como Dezembro Laranja, e ele visa lembrar as questões relacionadas à pele, ao câncer de pele, mais especificamente. O que vocês podem nos explicar com relação a essa campanha? Por que ela surge? É por causa do aumento do número de casos? Enfim, o que vocês vivenciam no dia a dia de vocês com relação a isso? Bom dia, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto que eu gosto tanto e que tenho muito no meu dia a dia. E, bom, a campanha, na verdade, ela foi criada em função desse aumento do número de casos de câncer de pele, com o intuito de alertar para maior prevenção e pelo autocuidado em relação ao câncer de pele, do autoexame, e também alertar os pacientes a procurarem um dermatologista e fazer esse exame da pele pelo menos aí uma vez por ano. Estar atento ao seu próprio corpo, né, com relação às manchas que podem aparecer, às pintas, coisas que, arrisco a dizer, até pouco tempo atrás a gente não dava tanta atenção e hoje se atentam mais? Eu acho que sim, acho que a gente a gente era um pouco mais relapso, digamos assim, com o cuidado com a pele, né, e viu que a gente tá pagando esse preço hoje. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum, né, na população brasileira, né? E o Dezembro Laranja vem aí realmente para alertar esse pessoal de que, opa, vamos começar a tomar conta disso, né? Cuidar com isso, né? Porque são muitos casos, né? Muitos casos, como a gente vai ver, o Brasil tem um alto índice uma alta incidência de câncer de pele, e a nossa região principalmente, né? A nossa região muito. E a nossa região, e agora eu vou puxar aqui, mas vou trazer o Dr. Andreas para a nossa conversa, a nossa região, de alguma forma, é justificado as questões de câncer de pele pela nossa cultura, pela questão italiana e alemã, europeia, vamos dizer assim, né? Pele clara, tem alguma coisa a ver? Pode estar Exatamente. relacionado? Quando a gente fala em câncer de pele, é o principal câncer no nosso país e no mundo, correspondendo cerca de 1/3 dos casos de câncer do total. E quando a gente aproxima da nossa região sul, região sudeste, o câncer de pele tem um impacto ainda maior por essa questão, tá? A questão de coloração de pele, descendência europeia e exposição ocupacional. Então a gente vê diversas pessoas trabalhando na agricultura sem aquele devido cuidado, e aquela exposição acumulativa ao longo dos anos começa a aparecer agora. E aqui no Rio Grande do Sul é muito evidente, mais especificamente no Vale do Taquari, a gente tem visto muitos casos de câncer de pele.
E aí que surgiu a nossa ideia de tentar criar um centro de referência, que a gente notou que faltava um lugar que o paciente buscasse e pudesse ser acolhido e tentar resolver em um só centro uma demanda que é muito alta aqui na região. Muito bom. Porque até então, doutor, um paciente que tem uma suspeita de câncer de pele, ele ficava um pouco perdido, vamos dizer assim, dentro da rede de atendimento? Exato. Como é que era até então? A gente tem diversos profissionais excelentes na região. O câncer de pele, ele passa por diversos profissionais, sendo o dermatologista o início do tratamento, mas envolve muito também especialidades cirúrgicas, como cirurgião oncológico, cirurgião geral, cirurgião plástico, cirurgião de cabeça e pescoço. O próprio dermatologista executa cirurgias. Então, a gente tem diversos profissionais capacitados na região, mas a gente não tinha uma referência, porque quando o paciente faz o diagnóstico, tem a suspeita, a gente tem que tentar facilitar a vida do paciente. Ele já tem um problema, então o caminho para resolver tem que ser o mais simples possível. Então, a Coppelia chega como uma referência para esse paciente buscar esse auxílio, esse atendimento, e não ter que se preocupar com isso. Buscar o atendimento, ele ser acolhido, e a gente tentar lá fazer esse diagnóstico, confirmar, afastar e dar sequência no tratamento o mais breve possível. Dar um direcionamento, né? E também servir assim de apoio, porque eu imagino que quando se recebe um diagnóstico de câncer, seja ele qual for, né? Ou de pele, ou enfim, a pessoa fica um pouco assustada, um pouco muito, né? Sim. Assustada e realmente perdida, né? Em quais caminhos seguir. Então é bom ter alguém que possa referenciar e dando, né, os direcionamentos. Eu acho que isso é realmente muito importante. E até o fato de acabar sendo uma doença crônica, no sentido de ter uma exposição solar ali crônica, o paciente, quando ele tem um câncer de pele, ele tem um risco aumentado de ter outros. Então, no momento em que se faz o diagnóstico, se faz uma cirurgia no tratamento, esse paciente ele precisa continuar sendo acompanhado a longo prazo, tanto para prevenir, para tratar lesões antes delas se tornarem câncer, muitas vezes, e havendo um novo câncer de pele também, quanto antes se puder intervir, se puder tratar, melhor para o prognóstico desse paciente. Sem dúvida. É possível traçar hoje um perfil de paciente, seja por sexo, idade, enfim, dos mais acometidos pelo câncer de pele? O câncer de pele ele é mais comum em indivíduos de pele clara, principalmente entre homens, provavelmente por uma questão ocupacional, de exposição. Então, entre homens é mais comum. Mais comum, sim. E o homem se cuida menos também, né? A mulher já se preocupa mais com a pele, o envelhecimento também, né? Então o homem tem a questão ocupacional e também uma preocupação a menos, né, do que as mulheres, né? Que são mais cuidadosas normalmente, né? E tá aí que a gente sai de um Novembro Azul, onde se fala justamente sobre a saúde do homem, muito mais do que só as questões de próstata. Esse também é um quesito importante, né? Para ser lembrado. Muito bom. A pele negra, ela tem mais probabilidade ou menos probabilidade? Porque aqui a gente falou da questão europeia, né, da nossa origem europeia e do porquê. E aí me faz pensar sobre a pele negra. Também acontece? Como acontece as situações de câncer de pele? Também pode acontecer. A pele negra ela tem um pigmento que protege um pouco mais da radiação, mas isso não deixa o paciente imune a esse tipo de lesão. Então tem que ter o cuidado também. A gente vê menos do que pacientes de pele clara, mas isso não significa que o paciente pode negligenciar essa radiação e tem que ter o acompanhamento, tem que ter o cuidado também. Então, o pigmento da pele negra ajuda a proteger, na verdade, é uma proteção. Exatamente. E além disso, alguns cânceres de pele, eles são inclusive mais prevalentes na população negra, né, quando vem por questões mais de mutações genéticas, etc., e não tão relacionadas à exposição solar, o que também, como disse o Andrés, não pode deixar que essas pessoas negligenciem os cuidados com a pele. Perfeito. Agora, afinal, o que causa o câncer de pele? Tu falou das questões genéticas, tu falou da exposição solar. O que mais, assim, vocês observam que é motivo, causador? O grande causador dos cânceres de pele, com certeza, é a radiação solar, a radiação ultravioleta. Então, a exposição ao sol. A exposição solar, com certeza, é a maior causa.
Mas tem questões genéticas também, algumas outras questões de exposição, pacientes que são imunossuprimidos, tem alguma doença que diminui a imunidade, pacientes transplantados, todos esses também têm um risco aumentado dos cânceres de pele. Além de indivíduos que tenham doenças de pele, que sejam doenças crônicas ou que têm úlceras crônicas, úlceras de pele, úlceras da circulação, ou até cicatrizes de queimadura, todos esses quesitos aumentam também o risco de câncer de pele. Interessante. Agora, fora o câncer de pele, tem outras doenças que vocês observam que são comuns aqui na nossa região? E que possam talvez até vir a levar a desenvolver um câncer? Não que tenham uma maior ocorrência na região, mas especificamente, mas tem em geral, assim, doenças como psoríase, doenças como vitiligo, rosácea, etc. São doenças que a gente vê bastante, algumas relacionadas à pele mais clara, descendência europeia, mas não necessariamente que vão ter um risco aumentado de câncer de pele por isso. Isso, eu ia te perguntar agora. Então, existe esse tipo de doença, sim, mas não necessariamente por causa delas a gente vai desenvolver um câncer de pele. Não é um risco aumentado. Alguma dessas doenças até tu tem que usar medicação de imunossupressão, a imunidade fica mais baixa e tu pode estar mais suscetível ao desenvolvimento. Mas muito em decorrência do tratamento dessa doença. Entendi, não necessariamente a doença, mas sim o tratamento dela. O tratamento acaba alterando a imunidade do paciente e pode desenvolver alguns subtipos de lesão. O crescimento dessa lesão se torna também mais agressivo e acelerado quando surge. Interessante. Agora, pensando de novo aqui sobre a nossa região, né? E aí agora em geografia. O Rio Grande do Sul, ele tem mesmo um risco aumentado de radiação solar na comparação a outras regiões? Eu já ouvi alguma vez sobre isso, os doutores também já ouviram sobre isso. Faz sentido, impactando negativamente, então, nos nossos números de pacientes? Assim, a gente escuta muito que tem buraco na camada de ozônio em cima da gente e tal. Não sei te dizer, eu acho que o sol, quando é na época do verão, ele incide bem sobreposto a nós, né? Então, não sei te dizer se realmente a culpa é desse buraco na camada de ozônio. Na Austrália também tem um buraco na camada de ozônio, né? E a Austrália tem altos índices de câncer de pele, é né? mesmo? Sim. Mas não sei se é culpa disso. Eu acho que a culpa maior, entre aspas, Sim, né? perfeito. É a nossa pele mais sensível, né? A nossa, vírgula, a minha já é um pouquinho mais escura, né? Mas assim, a pele da descendência alemã e italiana é uma pele europeia, não é uma pele preparada para pegar sol direto, né? E aí, acho que a culpa maior é disso, realmente, do que propriamente um buraco na camada de ozônio, assim. Interessante. Porque é comum a gente ouvir em verões como a gente teve agora, o último, que foi um verão muito quente, que o sol dói na pele, né? E a gente ouve muito isso, e aí eu fico pensando às vezes, olha, isso pode ter a ver com a história da radiação, né? Enfim, muito bom. Existem sinais, né, e sintomas, enfim, que a gente precisa ficar atento, né? A doutora já falou um pouquinho sobre isso. Se a gente puder explorar um pouco mais, então, e falar sobre quais são estes primeiros sinais, os primeiros sintomas que podem chamar a atenção, então, de quem está aí nos ouvindo para reparar no seu corpo. É importante prestar atenção em alguma ferida que não cicatriza, né? Às vezes o paciente acha, é uma espinha ou é uma picada de mosquito, alguma coisa assim, mas vê que aquela lesão não cicatriza, já tá ali 15 dias ou mais, continua. Ou que alguma lesão que sangra muito facilmente. Isso tudo deve chamar atenção, essas lesões elas têm que ser avaliadas. Assim como alguma pinta nova que surgiu, especialmente em pacientes, indivíduos com mais de 40 anos, né, surgimento de novas pintas, uma pinta que mudou de cor, que aumentou de tamanho, que
adquiriu mais cores, que começou a sangrar, doer ou coçar, isso tudo são sinais, são sintomas que devem chamar atenção, e o paciente precisa sim ser avaliado. Existe um mapeamento das pintas, né? Eu vou dizer dessa forma bem leiga, mas eu já ouvi falar sobre isso, que é realizado. Como é que isso funciona? O mapeamento ele é um exame em que se avaliam as diversas pintas, lesões que o paciente tiver, e aquelas que são consideradas suspeitas ou que têm algumas alterações que ainda não encaixam dentro de um câncer de pele, elas são fotografadas. E isso é armazenado num software, e em algum determinado tempo se avalia novamente esse paciente, avaliam essas lesões e se fotografam para avaliar se essas lesões mudaram, se elas adquiriram alguma característica que chama atenção, que possa levar à suspeição de que seja um câncer de pele, para daí sim isso ser avaliado melhor. E em que momento da vida seria ideal que pelo menos alguém, em algum momento, se fizesse esse mapeamento? Existe algum momento certo, assim, que vocês acham, olha, passou dos 40, teria que fazer, ou algo nesse sentido, assim? É um momento ideal? Que seria uma forma de prevenção também, inclusive, né? Sim, mas mais importante é que se faça um exame com um dermatologista, realmente, né? O mapeamento, o exame do mapeamento não necessariamente ele é indicado para todo mundo, ele tem indicações perfeito. específicas, Tá. né? Aquelas pessoas que têm um histórico familiar de câncer de pele, que têm alguma mutação, enfim, ou que tenham muitas pintas, que já tiveram câncer de pele, esses pacientes têm maior indicação de fazer especificamente esse exame. mapeamento. Isso. Mas, de resto, é importante que todo mundo faça uma avaliação da pele, das suas pintas, uma vez por ano, né? Isso não necessariamente vai ter uma idade, mas sim é importante, principalmente ali a partir dos 30, 40 anos, é sim necessário esse exame, mas não necessariamente fazer um mapeamento. Fazer pelo menos uma consulta. Exato. E o consulta início o de exame. tudo, doutores, é no dermatologista. É isso É aí. ali que começa o caminho de uma investigação, de um cuidado, de uma prevenção. É pelo dermatologista. E pode também vir encaminhamentos, de repente, de outros médicos, porque às vezes é comum que a gente tenha aí ou o médico da família, ou o médico ginecologista, né? Que para as mulheres, especialmente, é aquele médico que se vai todos os anos, né? Esses médicos também estão aptos para poder enxergar alguma necessidade, fazer algum encaminhamento? Sim, alguns pacientes vêm direto dos outros médicos também, né? Então, o médico da família lá observou, olha, aqui tem uma pinta que parece um câncer de pele, daí já encaminha direto, né? Não precisa necessariamente passar no dermatologista, né? E vem direto para o cirurgião muitas vezes, né? Mas tem esse médico que ele é o ginecologista também, ele é muito importante, né? O gineco é o médico que cuida da mulher como um todo, assim, vamos fazer os exames anuais que tu precisa ver, tal coisa e tal. E às vezes ele percebe também essas pintas, mas é muito importante tu ter uma pessoa, porque tu percebe quando é visível, Sim. né? O médico, ele não vai, o médico do posto, ele não vai tirar a roupa do paciente e Sim, observar verdade, tudo, né? verdade. Então o dermatologista faz isso, né? Ele observa teu corpo todo, né? Ele examina todo o teu corpo, né? Então ele vai atrás de lugares onde tu não enxerga, nas costas, né? Em outras regiões, enfim. Mas por isso é importante também não esquecer o dermatologista nesse sentido, né? Ou colocar o dermatologista naquele check-up anual que se Aham, faz, é aham. importante por este motivo, né? Doutora, em algum momento lá no início da nossa conversa, tu falou sobre doença crônica, do câncer de pele. Poderia se classificar como doença crônica. Exatamente. Tu pode explicar um pouquinho melhor sobre isso? Hoje em dia a gente fala muito sobre isso, Exato. porque o paciente, a pessoa que teve toda uma vida de trabalhando exposta ao sol, ou enfim, que teve toda uma exposição solar, às vezes a gente só enxerga o câncer, né? A pessoa enxerga ali uma lesão que é um câncer de pele, mas na verdade toda aquela pele que esteve exposta ao sol todo esse tempo, ela já carrega alterações, que às vezes são microscópicas. A gente não enxerga a olho nu, mas a gente sabe que elas existem. Então, é uma tendência de que aquela pele possa, sim, com o passar do tempo, ir apresentando novas lesões de câncer de pele, ou lesões
pré-câncer de pele, porque ela toda já tem essas mutações. Então, isso é uma coisa crônica. O paciente, ele vai ser acompanhado, o paciente que teve um câncer de pele, ele vai ser acompanhado ao longo dos anos, porque a gente sabe que naquele local, a gente chama isso de campo de cancerização, né? Então, é todo um campo daquela pele que tem um potencial de cancerização, de desenvolver câncer. E então, onde surgirem outras lesões que sejam visíveis, a gente já vai tratar. Se precisar alguma ser removida com cirurgia, vai ser removida. E muitas vezes a gente faz até alguns tratamentos de toda aquela pele, de toda aquela região, tentando já tratar mesmo aquelas lesões que são microscópicas. Perfeito, muito bom. A doutora falou de tratamentos, né? Vamos ampliar um pouquinho mais sobre quais as opções de tratamentos a gente tem no nosso próximo bloco. A gente faz um intervalo agora e aí na sequência a gente amplia um pouco sobre quais caminhos se tem a partir de um diagnóstico, né? Como é que pode ser conduzido o tratamento. Para você que está nos acompanhando, a gente volta em 3 minutos. Antes, a gente vai fazer uma pausa aqui para ouvir, então, o recado dos nossos patrocinadores. Dentre eles, a Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Também a Revitaleve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Clínica Xavier, saúde e bem-estar são prioridades, com atendimento acolhedor e especializado. Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece, e a Copele, que é o novo centro de referência em câncer de pele no Rio Grande do Sul, com sede aqui em Lajeado. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. Chegou a Copele, centro especializado em câncer de pele em Lajeado. Tecnologia avançada, estrutura completa e médicos preparados para cuidar de você com qualidade e atenção. Saiba mais em copele.com.br. Copele, excelência no cuidado com a sua pele. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a medicina do sono, tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788.
Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta com o nosso bate-papo na manhã de hoje para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marco Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a sua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Fernanda Beauty Clinic. Viva sua beleza por completo. Sunday Village Care, primeiro condomínio fechado do estado, com saúde assistida 24 horas. Sesc, que já iniciou os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado. E se você está cansado de perder peso e depois engordar de novo, chama o Instituto Núteus. Acompanhamento médico completo, feito sob medida para você. Liga e agenda 3729-8939. O tema da manhã de hoje é o câncer de pele. Os nossos convidados, Dr. Marco Seferin, Dr. Andréas Câmara e também Edna Weisheimer, doutora Edna Weisheimer, que é dermatologista oncológica. E a gente terminou o primeiro bloco, eu já anunciando que eu gostaria que se falasse aqui sobre as opções de tratamento, mas antes do tratamento tem o diagnóstico, afinal, né? Um pouquinho a gente já conversou ali no primeiro bloco, mas eu gostaria que, doutores, vocês pudessem esclarecer como se dá de fato, então, esse diagnóstico do câncer de pele, quais exames são realizados além da consulta, né, do exame clínico, da dermatoscopia, que a gente já conversou um pouquinho, o que a gente tem, inclusive, disponível aqui na região hoje, né?
Dentro da consulta com o dermatologista, faz parte dessa consulta a gente fazer a dermatoscopia, que hoje em dia, o dermatoscópio é quase um prolongamento do corpo aí do dermatologista, né? Que a gente consegue, com uma lente de aumento, a gente aumenta aquelas lesões que a gente olhou, achou suspeitas, e a gente consegue vê-la com 10 vezes o tamanho, e com isso a gente consegue já, às vezes, até diagnosticar na hora ali que é um câncer de pele, ou no mínimo suspeitar que seja. E diante da suspeita, o que se faz então é uma biópsia. A gente remove essa lesão ali, um pedacinho dela, ou remove ela toda, pequenininha, para análise numa biópsia, para então confirmar que seja o câncer de pele e depois então poder fazer o tratamento adequado. A confirmação vem com a biópsia. Essa é a forma de confirmar, de fato. E as retiradas pequenas, ou enfim, grandes ali da mancha, da lesão, é no consultório mesmo que faz, ou precisa ir ao hospital para fazer? Assim, a gente tem vários tipos e várias apresentações de câncer de pele, né? Então, quando é uma lesão pequena, a gente pode fazer nível ambulatorial, a gente faz inclusive lá na clínica, né? A gente faz lesões menores, e a gente pode tirar lesões já com diagnóstico clínico só. A gente não precisa biopsiar antes de tirar a lesão, né? Então, uma lesão pequena, a gente faz um corte e já tira ela para tentar resolver ao mesmo tempo que já está fazendo a biópsia, né? Sim. Mas o câncer de pele, às vezes, ele deixado com um tempo, assim, ou às vezes um câncer de pele mais agressivo, ele tem uma apresentação bem feia, às vezes. Então, são cirurgias grandes, né? Cirurgias que tu tem que reconstruir, às vezes, pálpebra, às vezes a boca, às vezes o nariz, às vezes a orelha, né? Então, dependendo da localização dessa... E o tamanho também, assim, a gente tem pego muitos casos de câncer muito desenvolvidos, assim, de 4 centímetros no rosto, 5 centímetros no rosto, né? Então, nessas cirurgias a gente precisa de uma anestesia geral, precisa reconstruir essa área de alguma forma, né, no rosto, né? O rosto exige essa reconstrução, né, que eu e o Andrés fizemos muito, o Cristiano também, que é o cirurgião plástico. Então, não é a retirada simplesmente dessas lesões, mas a reconstrução mantendo a funcionalidade e a estética do rosto, né? A gente tem que minimizar a agressão que a gente gera, né? Do rosto Então, ou de outra parte do corpo, sim, né? sim. Valendo, mas às vezes o rosto chama mais a atenção. Chama mais atenção e assim, o câncer ele desenvolve mais nas áreas expostas ao sol, né? O rosto, a face é a região que tem mais câncer de pele, assim, e o nariz também, principalmente, né? Porque pega a incidência solar mais, né? Mais retilínea, então a gente fala muito do rosto, mas querendo exemplificar as outras áreas também, mas o rosto exige mais técnica, né, para reconstrução. Muito bom. Existem diferentes tipos de câncer de pele, o doutor falou sobre isso, né? Sim. Quais são esses tipos e o que os diferencia? O que a gente consegue trazer, assim, de uma forma didática para quem está nos acompanhando? Acho que são diversos os subtipos de câncer de pele que existem, mas são 3 principais que a gente vê mais no dia a dia. Tá. Tem 2 subtipos que a gente chama de câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular, que esse é o mais frequente e a gente considera ele o menos agressivo. Isso não dá para dizer que a gente tem que negligenciar ele, porque ele tem seu potencial de crescimento local, mas ele é menos agressivo porque ele tem uma taxa mínima, quase nula, de poder se espalhar. Ah, interessante. Então, ele é o câncer de pele mais frequente, ele cresce localmente e tem um potencial de se espalhar menor que os outros. Uma lesão intermediária também não melanoma é o carcinoma epidermoide. Ele já é um pouco mais agressivo localmente, mais do que o basocelular, e já começa a iniciar uma taxa de disseminação, que é se espalhar, poder sair do local que ele cresceu e ir para outra região. Na região de cabeça e pescoço, a gente vê as lesões surgindo na pele da face e se espalhando para as ínguas do pescoço. Então, é uma lesão que a gente tem que se preocupar não só com o local, mas também com a região. Então, ele já é uma lesão um pouco mais agressiva que o carcinoma basocelular.
Tá. E na outra extremidade a gente fala no melanoma, Uhum. que é bem menos frequente que esses outros dois que eu citei anteriormente, mas aí a gente já fala de um potencial de disseminação, se espalhar a nível de corpo muito mais elevado, por isso que a gente considera uma doença mais agressiva que as outras lesões. Mas ele é menos frequente. É menos frequente. O vaso celular é disparado o mais comum, o mais frequente, e a maioria das vezes com taxas de cura elevada, a gente consegue resolver bem, Tá. mas se for negligenciado, ele causa dano, ele causa cirurgia mutilante, então tem que levar a sério mesmo o carcinoma basocelular. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu posso conviver com ele e não mexer? Deixar assim? Esse é o grande problema, porque ele tá ali, não dá sintoma e o paciente já acha que faz parte da pele dele. Então. Ou atribui a um corte de barba, aquela ferida que fica, vai deixando. E como não incomoda, demora. E todo câncer, a eficácia do tratamento, ela está diretamente relacionada ao tempo que tu espera para tratar. Aham. Então, pode ser que ali, na superfície da pele, ele não está aparecendo tanto, mas profundamente ele está crescendo. Então, isso a gente só descobre investigando, fazendo o diagnóstico e dando início ao tratamento. Então, uma lesão basocelular na pálpebra, por menor que seja, ele vai ter um impacto funcional, estético, e é difícil daí ter um controle de doença mais eficaz. Então, tem que ser valorizado. O paciente tem que se conhecer, tem que valorizar a alteração na pele, não desapareceu, não cicatrizou, tem que ligar o sinal de alerta e procurar um médico de confiança. Interessante. Agora, o câncer de pele é um câncer que ele demora para se espalhar ou ele é muito rápido, assim, enfim, para o desenvolvimento? Como é que ele se comporta nesse quesito? Assim, ó, é justamente isso desses tipos que o Andreas falou, né? Desses subtipos de câncer. Então, no melanoma, ele pode se espalhar rápido, né? Ele pode crescer rápido, pode ter uma taxa de crescimento muito elevado e ir para outros lugares do corpo, pulmão, ossos, né? Então, o melanoma é muito agressivo. Muitas vezes o diagnóstico já é feito com a doença à distância. Nem encontrou o tumor primário, e essa doença já é metastática, já está disseminada, e descobre só depois. Tu vai encontrar em outra parte. Tu achou uma íngua, tem uma íngua estranha nesse pescoço, ou algum outro lugar, tu retira a íngua, deu uma íngua com metástase de melanoma. E aí tu vai procurar o melanoma, porque tá escondido, ou às vezes no couro cabeludo, às vezes né? Ou às vezes tu nem enxerga ele, mas ele já deu metástase à distância, né? Interessante. Então, e esse é muito agressivo, né? E o comportamento desse a gente não consegue fazer matematicamente como é que ele se comporta, né? A gente tem uma ideia, assim, dependendo da profundidade dele, enfim. Mas o câncer basocelular, que é o mais comum, esse primeiro tipo que o Andreas falou, ele em geral, ele é indolente, assim, o paciente vai levando, que nem o Andreas falou, foi uma picada de aranha que não cicatrizou, e aí vai uma ferida que não cicatriza, vai indo devagar, mas ele vai crescendo, né, e o paciente não tem dor, o paciente releva isso, né, negligencia, e acaba que chega paciente que vai indo, chega com 5 anos, às vezes, de crescimento de uma lesão que já está bem avançada, assim, né? Sim. Alguns podem crescer bem lentamente mesmo, né? Isso tudo vai depender do tipo vai de depender lesão. Não dá para dizer assim, subtipo, cresce em 3 anos, em 5 anos, enfim. Não dá para fazer uma linha de raciocínio em cima disso. Assim. Tipo, dependendo da biópsia, vai nos dar um subtipo dessa lesão. Então, dentro de um determinado tipo do vaso celular, tem mais alguns subtipos que evoluem diferente. Então, é um universo muito grande que a biópsia geralmente vai nos esclarecer o que é e saber como manejar. Exame de imagem existe ou é usado para esse tipo de situação, de identificação de câncer de pele? Existe algum exame de imagem que se usa? Existem exames os mesmos que a gente fala na rotina de qualquer doença assim, oncológica, que é ultrassom, tomografia, e está muito associado à extensão da doença. Por exemplo, tem um carcinoma epidermoide, que é aquele intermediário que a gente falou anteriormente. Muitas vezes, para ter ideia da profundidade dessa lesão e eu programar minha cirurgia, eu tenho que conhecer ela melhor do que só meu exame físico. Então, a tomografia vai poder
me deixar visualizar melhor essa doença e também poder avaliar até aqueles campos de disseminação, aquelas ínguas. Já tem alguma íngua suspeita de doença? Então o exame ele vai poder me mostrar melhor qual que é como essa doença está de fato, que a gente chama de estadiamento de doença, que é o termo que a gente usa. Classificar um nível e nos ajudar a programar a abordagem. Mas pode ser ultrassom no pescoço, pode ser tomografia, pode ser ressonância. Na maioria das vezes, o câncer de pele inicial, com uma boa dermatoscopia, a biópsia, a gente já consegue levar para a cirurgia sem lançar mão de mais nenhum exame de imagem mais. Em geral, a gente opera os pacientes sem exame, né? Não necessariamente tem que ter um exame de imagem, né? Mas, que nem o Andreas falou, a gente usa o exame de imagem quando tem alguma dúvida, onde tá invadindo, às vezes pode invadir o osso do crânio, pode ir adiante, né, a doença. Então a gente tem que programar isso cirurgicamente. Daí sim a gente lança a mão de alguns exames de imagem também, né? Interessante. Agora, então, o início de um tratamento é uma cirurgia, ou a retirada daquela pinta, daquela lesão. Começa por aí. Tem que retirar aquela lesão. Então vai ter uma cirurgia, seja ela pequena ou grande, aí começa. E depois disso, é necessário, eu entendo que talvez não vá ser para todos os casos, mas o que vocês podem explicar sobre as necessidades ou não de seguir com quimioterapia, com radioterapia, com esse tipo de tratamento que é comum aos cânceres? No câncer de pele isso também acontece? A cirurgia, ela é, com certeza, o tratamento de escolha aí, o principal tratamento dos cânceres de pele, né? E em alguns casos muito específicos de doença mais avançada, pode ser necessário a radioterapia, quando não se consegue, às vezes, remover toda aquela lesão, ou quando o paciente não tem condições clínicas de ser submetido a um tratamento maior, então pode-se usar radioterapia. Hoje em dia, algumas medicações que a gente chama de imunoterapia ou terapia-alvo têm sido cada vez mais utilizadas, aí, principalmente no melanoma, mas também nos epidermoides, né? Mas em casos muito específicos aí, de doença mais avançada, aí sim pode ser necessário seguir desses tratamentos aí. Dá pra gente dizer que, de uma maneira geral, quase todos os casos se resolve na cirurgia. Sim. O tratamento é cirúrgico até que se prove o contrário, digamos assim, né? Então, as exceções são os casos que a gente vai ter que usar algum outro tratamento associado, né? A doutora Edna falou, a radioterapia ou imunoterapia no caso de melanoma, né? Então, mas a imensa maioria é cirúrgico, e a cirurgia resolve, a cirurgia retirando com as margens livres, né? Ou seja, retirando toda a doença, resolve o problema do paciente, resolve a doença dele. E tem algum caso, ouvindo vocês falar assim, me submete a pensar que tem cura, então. O câncer de pele, ele tem cura, e desta forma, como vocês estão nos trazendo aqui. A maior parte dos casos, com raras exceções. É isso que a gente pode entender? Exato. O problema nosso em câncer, a gente tem 2 problemas ali, né, no tratamento, falando especificamente de câncer de pele. Primeiro é resolver o problema da doença, né? A cirurgia tem que ser uma cirurgia oncológica, né? Então tem que retirar toda a doença. Esse é o primeiro ponto, né? E retirando tudo, a gente cura. A imensa maioria, altas taxas de cura do câncer de pele, né? Maravilhoso. Mas assim, em segundo aspecto, é essa que faz parte também do tratamento, porque imagina que acontecendo na face, a gente tem que tanto retirar essa doença com as margens livres, mas tem que reconstruir o rosto dessa pessoa, né? Então são 2 coisas que a gente tem que programar isso aí nessas pessoas, né? Nesses pacientes, né? E aí, quando a gente pensa em tempo de tratamento, quanto tempo, em média, os pacientes ficam até que finaliza essa situação, até que se resolva? Eu acredito que a partir do momento que surgiu a lesão suspeita, e a gente levando em consideração que vai fazer uma biópsia,
que seja tirar um fragmento dessa lesão. Então, o paciente chegou para a gente fez uma biópsia que a gente chama de incisional, que é só tirar um fragmento e mandou para análise. Essa análise demora uns 7 dias para ficar pronta. Ela vai me dizer o nome dessa doença e já vai me dar uma ideia do tratamento que eu preciso realizar. Longos 7 dias de espera para o paciente. Exatamente. Ele vem ansioso para a consulta, mas eu preciso dessa informação, porque quando a gente fala em cirurgia, tem 2 conceitos, que é margem oncológica, que é a margem que eu, como cirurgião, eu pretendo dar, visualizando a lesão, para poder, depois, na análise no microscópio, ter o que a gente chama de margens livres, que daí é a doença que a gente conseguiu remover por completo, que a gente considera que a gente tem um controle de doença. Então, eu tenho a biópsia, daí eu marco a cirurgia, geralmente numa semana seguinte do resultado da biópsia, a cirurgia é feita e, na maioria das vezes, o paciente tem alta no mesmo dia do hospital. Isso é uma questão interessante. Sendo necessário uma cirurgia maior realizada em hospital, vai embora no mesmo dia, ainda assim. É uma questão... Seja feito no nosso ambulatório da clínica, do nosso bloco da clínica, ou no hospital, pode ser ambulatorial. Faz e vai embora no mesmo dia. E cirurgias maiores, quando precisa de internação, geralmente é 1 noite de internação hospitalar. E depois tem mais uma espera, que a gente tem o resultado da biópsia, e a gente aguarda também a avaliação da biópsia da peça cirúrgica, que daí a gente vai ver se de fato confirma e essa doença saiu por completo. Então, se a gente avaliar o momento que esse paciente chegou com a suspeita, a biópsia, a cirurgia, é 1 mês convivendo com essa situação até a gente ter o resultado final, tudo fluindo bem. Muito bom. É rápido, né? Mas para os pacientes, essa espera deve ser angustiante, né? A gente tenta reduzir ao máximo, até na clínica a gente tenta já atender o paciente, já fazer a biópsia, às vezes no mesmo dia, para acelerar esse processo, porque acaba pesando e por mais... acaba sendo nossa rotina, mas para o paciente, às vezes é a primeira doença dele, Exato. É uma história única e individual. Quais são as principais ansiedades que vocês ouvem nos consultórios de vocês com relação a isso? O que surge no dia a dia? Assim, tem paciente que é mais ansioso, né? São pessoas, né? Cada uma se comporta de um jeito, né? Então, assim, tem gente que não dá bola, é um câncerzinho de pele, tá? Um câncerzinho de pele. Um câncerzinho de pele. Uns falam desse jeito, né? Mas outros são bem ansiosos. Penso, primeira dúvida, assim, pode se espalhar isso aí? Então. Porque é a nossa preocupação. Escutou câncer, pode se espalhar? Não, tá. Dependendo do tipo, sim, mas toda essa explicação, né? Mas eu acho que essa é a maior dúvida. Eu vou morrer disso aí? Vai me matar? O que tem que fazer? Né? São as maiores dúvidas, assim, dos pacientes. Acho. Principalmente aqueles que deram uma espiada na internet antes, acabam chegando mais nervosos. É verdade, porque lá a gente encontra tudo que a gente quer e o que não quer também, né? Pior pro melhor, né? Então, exatamente. Tem muito o estigma da palavra câncer, né? Às vezes o paciente vem e ele não quer nem ouvir que tu fale, ou nem ele quer falar aquela palavra câncer, né? Então, também faz parte do tratamento e do acompanhamento da gente explicar para aquele paciente o quão agressivo ou não agressiva é aquela doença e quanto que a gente consegue resolver aquele problema específico ali, fazer a cirurgia e saber que tirando a lesão, tirando com aquela margem, né, a margem oncológica, em 95% das vezes está realmente curado, está resolvido aquele câncer ali, né? Isso faz deixar o paciente entender isso, entender que a gente vai, né, na grandíssima maioria das vezes conseguir resolver ali aquele problema dele e que ele vai estar assistido e que a gente vai estar de mãos dadas com ele é muito importante. E eu sempre digo para os pacientes que o paciente com câncer de pele, ele é um casamento com o dermatologista, né? Então, porque existe uma necessidade de acompanhamento, exatamente, né? Mesmo após a cirurgia, depois os retornos e essas reavaliações a cada 3 meses, 6 meses, às vezes anual, mas sempre de mãos dadas aí, sempre casamento com o dermato No mesmo. primeiro momento ele vai voltar
depois da cirurgia realizada em o quê? 3 meses, como a doutora falou? 3 meses, a gente reavalia. Tem o tudo primeiro paciente, retorno né? pós-operatório, um pouco mais breve, para o resultado definitivo e cuidados até com a ferida operatória, depois esse segmento que a doutora Edna comentou, que a gente vai espaçando, mas varia conforme cada subtipo de câncer de pele. Algumas vezes eu já ouvi falar também assim, se não voltou em 5 anos, não volta mais. Essa afirmação é verdadeira? Em geral, câncer a gente usa os 5 anos, né, para determinar assim, curado, né? Claro que tem tipos de câncer que se comportam diferente, podem voltar, câncer de mama depois de 10 anos pode retornar em algum lugar, 20 anos, enfim. Mas assim, a gente usa como base porque a chance é muito pequena de voltar. Se não voltou dentro de 5 anos, a gente considera 5 anos curado, porque reduz a mínima a chance de recidiva de uma doença, né? Ainda mais um câncer de pele, assim, que claro que é ruim para os pacientes, mas para o cirurgião é gratificante tratar. Porque a gente vai lá com uma cirurgia, a gente resolve a doença. Às vezes a gente tem uma doença crônica, sei lá, um diabetes, uma coisa, a gente não consegue resolver nunca ao longo da vida, né? E um câncer de pele a gente vai lá e resolve pontualmente, a gente consegue resolver a doença numa cirurgia, né? Verdade, deve ser muito gratificante para vocês, porque realmente é uma forma de solução. Exato. E de cura, uma taxa de cura muito alta. E para sorte dos pacientes, o paciente não fica de mão dada com o cirurgião, né? Fica de mão dada com a dermatologista, né? Apesar de em 5 anos, na maioria das vezes, como o doutor falou, tá curado de fato, não isenta de ter que ir, ainda assim, fazer um acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Aí entra uma prevenção, né, doutor? Exato, porque o paciente, ele em 5 anos, a gente pode dizer que ele está curado daquele tumor que foi removido ali, que foi tratado cirurgicamente, mas que é um paciente que teve uma vida inteira exposto aos fatores de risco para o câncer, ele tem esse risco aumentado de ter outros cânceres de pele. E é por isso que a gente acompanha ele ao longo do tempo, para que, se acontecer de surgir outro, a gente já consiga resolver o quanto antes. O quanto antes, muito bem. A retirada de pintas do corpo de forma preventiva é comum hoje em dia? É recomendado? Não se recomenda simplesmente como prevenção, não. O que se faz é avaliar essas pintas pela dermatoscopia e, se houver alguma pinta com características que chamem atenção ali, que a gente ache que é suspeita, aí sim a gente remove. Ou às vezes alguma pinta que a gente olha e não consegue dizer que realmente tem uma suspeita muito grande, mas achou ela um pouquinho esquisita, a gente pode fotografar, reavaliar ela em algum tempo, e se ela apresentar alterações, aí sim a gente remover. Mas simplesmente remover todas as pintas que o paciente tem, não é por aí, né? Não é por aí o caminho. Porque muitas das vezes, os cânceres de pele, os melanomas, que são esses que se relacionam mais com as pintas, eles aparecem como uma nova pinta, não necessariamente a partir de uma pinta que a gente já tenha. Ah, perfeito. Então, não necessariamente uma pinta que eu já carrego desde a nascença vai se desenvolver ali o câncer, mas sim as novas. Exatamente. E também no câncer de pele, não necessariamente vai ter um nódulo, não necessariamente vai ser palpável. Não, a apresentação é muito diversa do câncer de pele. Pode ser uma ferida, assim, que sangra, ou uma ferida que tem casquinhas, que cai a casquinha, volta, né? Mas não necessariamente vai gerar um nódulo, só em lesões maiores, assim, né? Ou pode ser uma mancha escura, simplesmente, né? No caso do melanoma, né? Então a apresentação é muito variada, né? E por isso que o dermatologista é importante para entender que tipo de apresentação pode ser aquela ali, né? E as pessoas relacionam muito os cânceres de pele àquela mancha, né? Uma mancha mais escura, aquela questão do ABCDE, das manchas que se fala às vezes. Mas os cânceres de pele não melanoma, que são esses muito mais frequentes, normalmente eles são ou uma feridinha, ou eles são uma manchinha cor-de-rosa, com uma casquinha e que sangra, né? Então, muitas vezes o paciente vem só focado naquela apresentação da mancha escura. Sim. Mas pra gente, às vezes, chama muito mais atenção uma bolinha, uma manchinha cor-de-rosa lá, que pra ele não era nada. Não era nada.
Interessante. Muito bem. Doutores, vamos fazer mais um intervalo e na volta eu tenho perguntas polêmicas para vocês. Vamos deixar o spoiler. Ótimo. Para você que está nos acompanhando, a gente vai fazer uma pausa para ouvir aí o recado dos nossos parceiros e estão com a gente neste programa o Instituto Coluna em Movimento, a Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, a Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc Copelli e Instituto Núteus. Intervalo, já voltamos. Há caminhos que só florescem quando trilhados juntos. No Luz da Alma, grupos de yoga, meditação e constelação familiar acolhem sua jornada. Atendimento individualizado ou em grupos. Saiba mais em @espaço.luzdalma. Seus pais dedicaram a vida a você. Agora é hora de retribuir. No Sunday Village Care, cada idoso tem autonomia, saúde assistida 24 horas e equipe especializada. Experimente nossa moradia diária ou permanente. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. Chegou a Copelli, centro especializado em câncer de pele em Lajeado. Tecnologia avançada, estrutura completa e médicos preparados para cuidar de você com qualidade e atenção. Saiba mais em copelli.com.br. Copelli, excelência no cuidado com a sua pele. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beauty Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beauty Clinic. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais. Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista. Especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da sua saúde está no DNA da Donum. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Donum Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta.
Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. Estamos de volta para mais um bloco na edição de hoje para Donum Saúde Integrada, saúde preventiva individualizada, medicina de precisão, nutrigenética para cuidar de você como ninguém. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Clínica Xavier. Cada detalhe pensado em você. Clínica Xavier, saúde que transforma. Instituto Coluna em Movimento. Recupere o movimento, recupere a sua vida, agende sua consulta. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Copele, o novo centro de referência em câncer de pele no Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. Inclusive, nosso bate-papo de hoje é sobre câncer de pele com os profissionais da Copele. Estão aqui com a gente o Dr. Marcos Seferin, Dr. Andreas Câmara e a doutora Edna Weisheimer. Eu fiz um spoiler no bloco anterior de que agora viria polêmica. Né? E vem mesmo porque a polêmica é sobre o uso do protetor solar. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque existem as questões hormonais envolvidas, existe a questão da absorção de vitamina D. O que afinal é o recomendado, onde a gente precisa de fato se preocupar e onde não? É uma polêmica, mas na verdade nem deveria ser polêmica, né? Então, o protetor solar, sem dúvida, ele é fundamental, é ele que vai nos proteger do efeito aí da radiação solar, dos efeitos carcinogênicos, né? De então gerar câncer de pele, além de prevenir manchas, prevenir o envelhecimento, prevenir a formação de rugas. Então, ele é com certeza fundamental aí no dia a dia, e a gente fala no dia a dia mesmo. É de usar todos os dias. Eu recomendo para os meus pacientes deixarem do lado da escova de dentes, para não esquecer. Então, de manhã escovou os dentes, protetor solar, depois do almoço escovou os dentes, repassa o protetor solar. E, claro, além de todas as outras proteções físicas que o paciente pode usar, que a gente pode usar, que é usar um chapéu quando sai no sol, vai à praia, enfim, óculos escuros para proteger essa região dos olhos, das pálpebras, dos próprios olhos também, né? E roupas com proteção ultravioleta também são muito interessantes. Tem roupas para quem trabalha, todos os dias está aí exposto, acaba muitas vezes saindo muito mais em conta adquirir uma camisa com proteção ultravioleta, que ela é um tecido leve, é um tecido que não aquece, e o paciente está protegido em toda aquela região ali, deixa o protetor solar só para as áreas que realmente estão de fora, ali no rosto, orelhas, nas mãos. Então vamos lá, não preciso passar o protetor solar e mais a roupa de proteção. O protetor fica para as partes que estão expostas e a roupa dá conta do resto. Exatamente. E cada vez mais os protetores solares, eles vêm com uma tecnologia que faz com que eles sejam mais confortáveis. Então, aquela meleca, aquela coisa que muitas vezes a gente não queria usar porque ficava com aquele cheiro.
característico, né? Ou porque ficava oleoso, porque ficava melequento, escorre nos olhos. Tem muitos pacientes que reclamam, né? Que sua, escorre nos olhos. E hoje em dia os protetores vêm com tecnologia muito melhor nesse sentido, para evitar esse desconforto. São formas que absorvem realmente, somem da pele, e a gente não fica nem sentindo eles ali. E eles vão fazer a função deles de proteger aí contra todos os sinais de envelhecimento e especialmente falando aqui do câncer de pele. Pensando a longo prazo, caso ele venha a trazer algum tipo de malefício numa questão endócrino ou enfim, ainda vale a pena muito mais usar o protetor solar do que não usar. Não tem nenhuma evidência de que eles possam fazer. Hoje em dia todo mundo fica falando essas polêmicas de disruptores endócrinos. A gente encontra essas informações na internet, inclusive. Informações de TikTok, né? Exato. Mas não, nesse sentido, assim, não tem nenhum estudo que prove nada disso, né? E em relação à vitamina D, se sabe que o uso do protetor solar não diminui a absorção de vitamina D. Isso é importante. Então, o uso do protetor solar não vai necessariamente diminuir a absorção da vitamina D. Não vai. E é claro que quem já tiver uma deficiência, de fato, de vitamina D, vai ter que fazer a reposição, né? Sim, perfeito. Com comprimidos, cápsulas, enfim. E não ficar lá se expondo ao sol para aumentar daqui a pouco, a longo prazo, o risco de ter um câncer de pele e tentar resolver um problema e arrumar outro, né? Eu quero ouvir os doutores também sobre esse tópico. Assim, sem dúvida, o protetor solar tem que usar, né? Então, todos os dias, tem muita polêmica mesmo, tem polêmica dos fatores de proteção, que eles não são condizentes com o que diz na embalagem, né? E isso existe muitas vezes, né? Algumas marcas, enfim. Mas o protetor solar, sem dúvida, ele protege a tua pele, né? Não tem que questionar isso. Descobriram alguns produtos que poderiam ter uma substância carcinogênica na sua fórmula, né? Mas que já foram retirados do mercado, protetores de fora do país, eu sei, e não tem dúvida nenhuma em relação a isso do que se usa ou não se usa. O problema que eu vejo mais no dia a dia, assim, é que as pessoas não se adaptam ao protetor solar, né? Então, é justamente que nem a doutora Edna falou, a questão de, escorre nos olhos, eu vou trabalhar no sol e escorre nos olhos, ou eu tenho que ficar repassando porque sai na água, enfim, no verão, né? Muito comum. E hoje a gente tem uma gama de tipos de protetores solares muito bons que não aumentam muito o valor do protetor na farmácia em relação aos mais simples. Então isso me chamou a atenção, assim, a gente estava estudando na Copelli os tipos de protetores solares, e tem protetor para tudo que é tipo. Uma coisa que atrapalha, que eu vejo muito as mulheres, é a questão da maquiagem, né? Passar o protetor, mas eles já vêm com uma base hoje. Já vem com cor. Já vem com cor, já vem com tudo. Tudo pensaram nas pessoas já, em tudo, né? Do que incomoda. Então, eu acho que é mais o estudar e escolher um protetor que mais se adapte para ti. Eu acho que é isso que a pessoa tem que fazer e usar esse protetor que não vai ser incômodo, né? Um protetor que tu nem sente que está com protetor, né? Então, tem protetor que te protege na água muito tempo, horas de proteção, sem ser oleoso, sem ficar marcado, né? Mas é isso aí, o protetor, sem dúvida nenhuma, é uma responsabilidade até nossa. Doutor Andrés, suas considerações sobre o protetor solar? Acho que quase tudo foi dito e só reforçar o que também a Edna já falou, a questão de combinar métodos de prevenção. O protetor é fundamental, mas lembrar daquela exposição do horário de sol mais forte, evitar aquele horário das 10 da manhã às 4 da tarde. Então o sol, ele é o principal vilão no câncer de pele, mas a gente não precisa demonizar. Todo mundo gosta de ir para o sol. Então, se quer dar uma caminhada no sol, tem um horário mais propício para isso. E com aquela proteção, com protetor, um chapéu, um óculos de sol. Sol também é saúde para a rua, praia, piscina. Sim, sem dúvida. Então, a gente não vai ficar trancado dentro de casa com medo. Mas aproveitar o sol com esse nível de proteção. Protetor solar, chapéu, roupa com proteção,
óculos de sol, evitar aquela exposição naquele horário que a gente falou anteriormente e estar atento à sua pele. Surgiu alguma coisa diferente, dar valor, valorizar a sua queixa, reparar quando surgiu e buscar o atendimento especializado se aparecer alguma coisa. São investimentos que valem a pena. Valem né? a pena. E, inclusive, é muito comum a gente se preocupar com essas coisas nas crianças, né? As crianças vão com a roupa de proteção, com o protetor, e os adultos acabam desleixando nesse sentido, né? Então, é importante a gente olhar para isso. Lembrar também couro cabeludo, né? Quem não tem muito cabelo, né? Orelha é muito importante que a gente se esquece, né? É verdade, boas lembranças. Esses detalhes aí. As tatuagens, elas protegem a nossa pele ou elas são um fator de risco, pensando em câncer de pele? Na verdade, não protegem, né? Elas também não vão ser necessariamente as tatuagens um fator de risco para o câncer de pele, mas o que pode acontecer é que uma tatuagem ela esconda um câncer de pele que está surgindo naquele lugar ali e a gente não consiga enxergar. Interessante. Tanto que para avaliar uma pinta que esteja numa área de tatuagem, a gente já vê com muito mais dificuldade, e a orientação para os pacientes que têm câncer de pele é que evitem tatuagens, ou pelo menos evitem tatuar em cima de pintas, em cima de lesões que possam daqui a pouco desenvolver algum tipo de alteração. Então, para quem já tem aí uma tendência, uma propensão a ter, já teve algum câncer de pele, tem que tomar esse cuidado. Exato, a gente orienta muitas vezes até evitar tatuagens mesmo. Muito bom. Tratamentos estéticos em excesso ou mal executados podem ser um risco? Não necessariamente, depende a que a gente está se referindo, né? Mas não necessariamente que hoje em dia a gente vê muitos preenchimentos de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, ultrassom, todos esses aí, eles não vão se relacionar a risco de câncer de pele, isso não. Mas o que já se viu foi de alguns tipos de procedimentos realizados principalmente por outros profissionais que não tenham conhecimento suficiente, que já foram feitos sobre lesões que seriam no mínimo suspeitas para um dermatologista e que daqui a pouco eram um câncer de pele. No momento em que aquilo foi mexido, foi feito algum tipo de procedimento estético ali em cima e se espalhou, era um câncer de pele e se espalhou para o rosto do paciente. Então, que era uma doença que poderia ser daqui a pouco resolvida com uma pequena cirurgia, se tornou uma doença incurável e levou aquele paciente provavelmente à morte, porque o câncer foi realmente espalhado em todo o rosto do paciente. Por um procedimento estético realizado em cima de uma mancha. Exatamente, por alguém que não tinha conhecimento suficiente para pelo menos desconfiar daquela mancha. Então aqui não é o problema o procedimento a ser realizado ou, enfim, aquilo que vai ser aplicado de medicações, enfim, mas é o profissional em si. Exato, manipular aquela lesão, especialmente falta de conhecimento da parte do profissional. Perfeito. E já que falamos sobre isso, outra coisa muito polêmica é a questão do bronzeamento artificial. Ótima lembrança. Que, ele é proibido, terminantemente proibido pela Anvisa, o bronzeamento nessas camas, né, de radiação, mas existem por aí, tem muita gente fazendo. Eu ia te perguntar se ainda está bem comum aqui na nossa região. Aqui em várias regiões, é muito comum ainda de acontecer e a gente vê até nas redes sociais propagandas, como se não fosse uma coisa proibida, como se não fosse o absurdo que é, né? Uma sessão de bronzeamento, ela aumenta absurdamente o risco de desenvolver um câncer de pele, que é o melanoma. Então, tem mais ou menos 16 a 18 vezes mais chance de ter um melanoma por fazer um bronzeamento artificial. E continua sendo feito. As pessoas vão e ainda fazem como se fosse, né, fosse algo normal. E além do envelhecimento que causa, além de diminuir o colágeno, causa rugas, causa manchas, então ainda aumenta absurdamente o risco de câncer. E é proibido, mas sim, ainda é muito realizado. E o bronzeamento a jato
não teria problema Não, nesse sentido. não. É uma alternativa, Exato, então. são as grandes alternativas totalmente seguras aí, o bronzeamento a jato, os autobronzeadores, né? Autobronzeadores. São as alternativas seguras aí que a gente tem no mercado. E aí, agora te ouvindo falar, eu me lembrei de perguntar para vocês se existem soluções caseiras que as pessoas usam e que são um problema, ou podem vir a ser um problema. Aconteceu já de vocês ouvirem e verem, assim, casos de pacientes que tentaram soluções caseiras para resolver tirar uma mancha, tirar uma pinta, enfim. O que acontece é que muitas vezes os pacientes ficam tentando tratar as lesões com soluções caseiras e com isso vão postergando o tratamento que deveriam fazer. A babosa, então. são coisas assim que o paciente acha que vai aplicar e fala, não, tá quase fechou essa feridinha que eu tô aplicando a babosa faz não sei quanto tempo. E nessa de quase fechou, vai demorando e vai postergando o tratamento que deveria realmente realizar, né? Assim como às vezes eles acham que aqueles para tratamento de verrugas, porque na verdade as pessoas em geral acham que tudo é verruga, né? Tudo verdade. chamam de verruga, mas pra gente verruga é uma coisa muito específica e totalmente diferente de outras coisas. Quem sabe ver isso é o profissional. É o profissional que vai saber avaliar. Exato, e às vezes os pacientes em casa estão usando esses produtos para Os ácidos aqueles, né? Exatamente, isso. Ou que fazem uma espécie de congelamento, né, das lesões, achando que é uma verruga, e daqui a pouco, com isso também, vão postergando, e quando vem que tá retornando, aí sim, vão procurar tratamento, e muitas vezes a lesão já cresceu e poderia ter sido resolvido antes de maneira mais fácil. Então, o problema das soluções caseiras não necessariamente é que elas vão piorar uma situação ali existente, mas é o tempo que a pessoa vai ficar tentando e não vai procurar a solução certa. Eu já vi de tudo que é coisa, né? Eu já vi soluções caseiras de tudo, quanto foi chá, quanto fumo, quanto várias coisas, né? A casca da Mas, eu já vi, enfim. E assim, se não faz mal, né, o que a gente descreve? A pessoa às vezes acredita tanto naquilo ali que pode até de uma forma de placebo ajudar para ela estar ajudando, né? Entendi. O que não pode é isso postergar o teu tratamento, o teu diagnóstico, né? Tu não pode interferir no teu tratamento com alguma coisa, né? E assim, às vezes as pessoas acham que uma bolinha ali, um câncer de pele, pode ser uma inflamação, uma infecção, uma espinha, e aí tentam drenar isso, e isso causa mais problema. Tu né? diz drenar, tentam tirar. Vão apertar, às vezes até furam com agulha, né? Então, em casa, e essas coisas atrapalham muito o tratamento, podem atrapalhar muito, pode dar uma infecção secundária em cima de um câncer, né? Então, isso tem que cuidar, tá na dúvida, vai direto no dermatologista, né? A pele das crianças e a pele dos idosos requer cuidados especiais que vocês possam deixar aqui de orientações? Sem dúvida, a pele das crianças, ela é uma pele mais fina, uma pele mais sensível, então que se diz sempre que crianças abaixo de 6 meses não devem de maneira nenhuma ser expostas ao sol, né, de maneira nenhuma. A partir dos 6 meses, então sim, se pode fazer uso dos protetores solares específicos para criança. Em geral, eles são os protetores que a gente chama de protetores físicos. Eles criam como se fosse uma barreira protetora sem interagir com a pele. Por isso, eles diminuem o risco de absorver para a pele do bebê, eles diminuem o risco de causar alergias. Então, por isso, eles são específicos para as crianças. Então, a partir dos 6 meses, o uso de protetores solares específicos, além de todas aquelas proteções que a gente vê, proteções com roupinha de proteção ultravioleta, com chapéu, guarda-sol, evitar os horários de maior incidência ali do sol, entre 10 e 16 horas, né?
Mas com certeza esses cuidados são muito importantes, até porque se sabe que queimaduras solares, aqueles torrões lá da infância, todo verão toma um torrão, esses torrões, eles são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pele lá na idade adulta. Ah, é mesmo? Olha aí. Exatamente. Então não é assim, tomou um torrão, já vai passar, tá tudo certo. Não, aquilo ali já vai causar um dano que vai ficar... Que talvez não seja ali, naqueles Exatamente. próximos anos, mas para o futuro traz um prejuízo. Ganhou um pontinho na tua conta. São vários pontinhos ali. Tomei um torrão, já marca um pontinho. Vai indo. Quantos vai torrões? Quantos milhões? E aí vai indo. E daí gera até um fator de confusão, que chega muito paciente que me diz, tô usando protetor solar todos os dias há um ano, como é que surgiu esse câncer de pele agora aqui? Então. Daí tu tem que explicar que isso é a conta que ele tá pagando lá do passado. Então, tem que seguir usando, mas pode surgir em decorrência dessa exposição lá na juventude. Muito bem. E, de fato, se a gente olhar para trás, na nossa época, a gente não usava protetor solar, muito raramente, né? Os torrões eram comuns. E o se bronzear também era, né? E os deitar ao sol para se bronzear. Mas isso aí... Passavam manteiga, passavam... Coca-Cola. E o protetor mais... Passavam ou ainda passam, doutora? Não sei. Olha, essas fórmulas caseiras aí, figo, refrigerante, etc. Isso não vejo mais. Mais, né? Mas ainda a gente... Não te contam. Pode ser. Ainda a gente vê muito essa cultura de usar os protetores solares, que eram os bronzeadores, né? Com fatores baixíssimos, os óleo de urucum. Isso aí. E ainda deitar para se bronzear, a gente ainda vê. Hoje em dia eu acho isso até bem demodé, para falar a verdade. Assim. Não tá mais na moda deitar para tomar banho de sol. Não tá, definitivamente. Agora, já que a gente falou aqui sobre algumas coisas antigas, né, as coisas do passado, vocês lembram de outros mitos que chegam para vocês nos consultórios que é importante desmistificar de fato sobre o câncer de pele? Ideias que vocês já ouviram, o que as pessoas trazem e que não faz sentido, é importante a gente falar sobre. Eu não me lembro de muitos, assim, mitos, assim. Eu acho que tem muitos mitos que vieram, né, com a internet, né? Então a gente tem que se policiar muito. Tem um trabalho que mostra não sei o que lá, o paciente tem isso. Quem faz trabalho científico, tu consegue provar o que tu quiser num trabalho científico. É só tu não fazer ele direito, né? Eu consigo provar que, sei lá, o paciente mais gordinho, ele fuma mais, sei lá, é só tu não parear os indivíduos, tu consegue provar o que tu quiser num trabalho científico. Então é importante a gente saber de onde veio esse trabalho, né? Porque a gente escuta muito na internet aquele storytelling, né, de alguém que quer vender alguma coisa, dizendo, tem trabalhos que provam que tal coisa acontece por causa disso, né? Então, aí só que não te dizem qual o trabalho. Então, essas coisas ficam confundindo a cabeça da população, sabe? E até vendendo alguns tratamentos, algumas coisas. Não estou falando de câncer de pele em geral, na medicina, né? Uhum. Então tem que cuidar muito com o que tu escuta na internet, com o que tu vê nos vídeos, essas coisas, né? A internet normalmente tem alguma coisa por trás ali, alguém que está contando uma história, né? Tem que saber quem é o profissional que está falando isso. Às vezes tem até um poder de convencimento que até a gente se questiona de algo que a gente já sabe. Verdade? Então, O pessoal é bom, né? O pessoal que está se posicionando é bom. É bom em fazer o posicionamento, em contar a história, né? Mas não necessariamente naquilo que está sendo pesquisado, né? Naquilo que foi pesquisado. Não necessariamente falar a verdade. Não necessariamente falar a verdade. Mas então que a gente possa falar um pouquinho sobre prevenção, e aí o Dr. Andreas já nos trouxe também aí bastante sobre isso, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre como os hábitos de vida, seja alimentação, atividade física, né? O conjunto de hábitos de vida, que a gente fala muito sobre isso hoje em dia. Como isso pode beneficiar, ajudar a prevenir as situações de câncer de pele? Tem influência e de que forma? Acho que todas as doenças têm uma base
multifatorial, assim, né? Então, por exemplo, vamos ligar as coisas assim. Tu faz menos exercício físico, tu tá mais deprimido, estresse, né? Isso acaba fazendo com que a tua imunidade baixe também, né? Consequentemente. Então, tu predispõe a alguns tipos de doença por não fazer uma atividade física, não ter uma dieta saudável. O que a gente fala de dieta saudável? Não é comer demais de alguma coisa, eu como muita vitamina tal. Não, é ter uma dieta equilibrada. Isso faz bem para o teu organismo, né? Então, essas coisas unidas, né? Esses fatores unidos, eles conseguem te manter mais saudável, né? Com menos estresse, menos, digamos, melhorando a tua imunidade física, né? Que a gente viu, por que o paciente que é transplantado tem câncer de pele, né? Porque baixa a imunidade dele, ele toma imunossupressor, né? Então, são essas coisas que uma gera a outra, né? Eu acho que uma vida equilibrada, assim, é importante, né? Fico imaginando que na dermatologia, né, doutora, a alimentação para a saúde da pele tem um impacto muito importante, né? Com certeza, pensando em saúde da pele no geral. Pensando em saúde da pele no geral. Tanto no envelhecimento, que é natural da pele da gente, quanto até em algumas doenças, né? A gente vê, por exemplo, pacientes com acne, adolescentes, e vê a diferença que faz uma boa alimentação, bons hábitos de exercício e etc. Como água. Água, exatamente. Como tudo isso interfere na saúde da pele, interfere na melhora de outras doenças e na aparência e no processo de envelhecimento intrínseco, que é aquele que a gente vai ter independentemente de quanto sol a gente pegou, né? Em tudo isso, esses fatores da qualidade de vida e as boas escolhas com certeza vão interferir também na qualidade da pele. E uma pessoa com uma saúde física integral boa, uma saúde sistêmica boa, vai também ajudar a doutora Andrés por aqui, se eventualmente tiver que fazer aí um procedimento, alguma cirurgia, tudo ande muito melhor também, eu imagino. Sem dúvidas. Quanto mais ativo for esse paciente, menor o risco cirúrgico. Então, seja um procedimento de pequeno porte, mas principalmente as cirurgias maiores, com necessidade de anestesia geral. Então, um paciente que tem um condicionamento físico, melhor o risco cirúrgico vai ser menor, sem dúvidas. E a recuperação dele depois também, certamente. Que já é regrado, que se alimenta bem, impacta na cicatrização, hábitos como o tabagismo a gente vê, muito frequente, apesar da redução, impacta diretamente na capacidade de cicatrização desse paciente, então a gente tem que ter mais cuidado, infecta mais a ferida operatória. Então, são hábitos que, por melhor que seja a técnica cirúrgica, o teu tratamento, a vida do paciente e o cuidado pós-operatório pode alterar bastante o desfecho dessa cirurgia. Pode fazer a diferença, né? Muito bem, doutores, mais uma pausa e na sequência a gente vai encaminhar aí o último bloco, a etapa final da nossa conversa. Para você que está nos acompanhando, o programa Saúde em Dia faz uma pausa para ouvirmos os recados dos nossos patrocinadores, Instituto Coluna em Movimento, Revitaleve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum, Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes, Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Copelli e Instituto Núteus. Nós já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. Chegou a Copelli, centro especializado em câncer de pele em Lajeado. Tecnologia avançada, estrutura completa e médicos preparados para cuidar de você com qualidade e atenção. Saiba mais em copelli.com.br. Copelli, excelência no cuidado com a sua pele.
A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a medicina do sono, tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado.
Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta para o último bloco da nossa edição de hoje, para a nova imagem que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marco Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Fernanda Beauty Clinic, estética integrativa para auxiliar a reduzir o estresse, melhorar a imunidade e promover equilíbrio e bem-estar. Conte com a equipe da Fernanda Beauty Clinic. Sunday Village Care, apartamentos para investimento a partir de 350 mil, com valorização de 20%, retorno superior ao aluguel tradicional. E se você está cansado de perder peso e depois engordar tudo de novo, chama o Instituto Núteus, acompanhamento médico completo, feito sob medida para você, liga e agenda 3729-8939. Estamos então encaminhando o último bloco da nossa edição de hoje, que está tratando sobre o câncer de pele. E eu gostaria de ouvir de vocês, doutores, o que vocês acompanham em termos de novidades, tecnologias, estudos, né? Vocês que participam de congressos, enfim. O que a gente pode esperar para o futuro em termos de diagnóstico, tratamento, enfim. O que a gente mais tem visto em congressos, especialmente, é o quanto está aumentando o uso da IA no diagnóstico do câncer de pele, né? São comparados, às vezes, em alguns estudos, quanto essas IAs conseguem diagnosticar das lesões em relação ao médico ainda, né? Com resultados muito interessantes. Acho que não é uma coisa que vem para substituir, com certeza, né? Mas que vem para somar aí, porque mais do que simplesmente olhar e saber que aquela lesão pode ou não ser suspeita, é ainda o contato do médico com o paciente, saber a história daquela lesão, o que aconteceu, como que ela é, enfim, tudo isso junto é o que aumenta o diagnóstico e aumenta o sucesso do tratamento aí. Então, com certeza, é uma coisa que está vindo para somar e melhorar a nossa capacidade de diagnóstico. E são tecnologias que a gente já tem aqui disponível, ou aqui em termos de região, falando assim, ainda não, mas deve chegar. Mas, na verdade, são coisas mais para o futuro mesmo, né? São coisas ainda que estão em análise, estão em desenvolvimento ainda. Muito bom, doutor Andrés. Na medicina, como um todo mês surge e a gente tem que esperar essa tecnologia se firmar para a gente entender se ela realmente chegou para ficar. Sim, porque todo dia deve ter coisa nova surgindo, né? Se tratando de câncer de pele, a gente vê muito avanço em terapias não cirúrgicas, como a gente falando de imunoterapia e terapia AUS, como complemento do tratamento cirúrgico muitas vezes. Tá. E tecnologia de cirurgia em si, que a gente tem, não é uma modalidade tão nova, a gente está conseguindo realizar aqui, é a cirurgia micrográfica de Mohs. A cirurgia micrográfica de Mohs, para a gente entender um pouco melhor essa técnica, a gente tem que entender como que é feita a cirurgia convencional do câncer de pele. Perfeito. O câncer de pele, a gente determina uma margem de segurança quando a gente vai operar, é a cirurgia convencional. Cada subtipo de câncer, dependendo esse subtipo e a localização, a gente vai pré-definir uma margem de segurança. Um carcinoma basocelular no rosto, eu sei que eu vou dar 5 milímetros de margem, é um exemplo para ter uma margem segura sem deixar um fragmento de doença para trás. E a gente tem que entender que esses 5 milímetros é circunferencial. Então, é por um lado da lesão e para o outro. Se a gente for somar, é 1 centímetro de cirurgia circunferencial nessa lesão na face.
Então, tem um impacto importante de dano tecidual. Tem tá? mesmo. Mas isso me garante que eu tire a lesão como um todo, que é aquela margem de segurança oncológica e livre depois na análise que a gente havia falado anteriormente. Eu fiz essa cirurgia e eu faço ela às cegas, no método convencional. Eu dou essa margem, ela vai para o laboratório sem eu ter a certeza que eu tirei essa doença por completo. As cegas, tu quer dizer sem ter a certeza. Sem ter a certeza. Isso o laboratório vai analisar e vai olhar no microscópio algumas dessas margens e vai me dizer, olha, de fato a doença saiu por completo e está resolvido o problema. Isso leva tempo, eu vou ter essa informação para o paciente só na consulta de revisão. A cirurgia é um método que ele tem uma taxa de cura elevado também. Ele é feito há muitos anos e ele consegue curar o câncer também. Mas a gente falando em padrão, com taxas de cura mais elevadas, surgiu a cirurgia micrográfica de Mohs, que no próprio momento da cirurgia a gente vai ressecando margens menores. A gente parte, por exemplo, de 2 milímetros. Então a gente já consegue poupar a pele e no rosto tem um impacto importantíssimo. A gente pensa, de 2 para 5 não faz tanta diferença, mas a gente sempre tem que pensar nessa margem circunferencial. E o principal, o Mohs é a única técnica que analisa 100% das margens. Então eu faço a retirada dessa margem inicial, que eu chamo de capa, e analiso no microscópio enquanto o paciente está aguardando a cirurgia. E eu só finalizo a cirurgia quando tenho 100% de certeza que essa lesão já saiu por completo. Na verdade, isso tudo acontece enquanto a cirurgia está acontecendo. Isso, a gente faz a retirada dessa margem menor, leva para o laboratório enquanto o paciente está ali na mesa cirúrgica aguardando, faz uma congelação rápida, avalia em conjunto com o médico patologista, ele vai avaliar essas margens e se ele achar algum resquício de doença, eu vou lá e aumento mais 2 milímetros. E eu só dá por encerrada a cirurgia quando eu tiver certeza que essa doença saiu por completo daí. E aí tu já tem a certeza ali mesmo, diferente já, de antes que tu tinha que esperar convencional. a técnica convencional. Isso aí. Então, qual que é a vantagem? Ela tem uma taxa de cura mais elevada. O paciente sabe no dia, sabendo que essa doença saiu por completo. Às vezes, na técnica convencional, o paciente volta para a cirurgia, depois eu tenho que levar ele para uma nova cirurgia para ampliar as margens. E poupar a pele, que por exemplo, no meio da barriga, nas costas, isso não tem tanto impacto, porque ali a questão estética não é tão importante. Sim. Mas na face, ela nos ajuda bastante a poupar uma pele que muitas vezes faz falta no fechamento, na reconstrução. Muda bastante, com certeza. E isso é uma técnica que o doutor usa aqui? A gente usa aqui, tá? Faço em conjunto com o patologista no laboratório da Univates, então a gente faz a ressecção, faz a avaliação, ele me auxilia com essa análise das margens de segurança, margens livres, a gente reconstrói e é feito tudo aqui no hospital. E me corrija se eu estiver errada, mas você falou que não são todos os lugares que trabalham com essa técnica, né? É verdade, aqui até onde eu sei, a gente tem usado essa técnica micrográfica de Mohs no tratamento do câncer. No Vale do Taquari todo, o único local é aqui mesmo, né? O Andreas que faz, né? Muito bom. Doutor Marco, tuas considerações sobre novidades, o que vem por aí, o que vocês acompanham dos congressos? Pois então, acho que tem muita coisa por vir em termos de acne, né? A doutora Edna falou, né? No reconhecimento de uma lesão ruim, né? Na suspeita de uma lesão ruim, a IA pode dar uma informação a mais para a gente, né? Mas o câncer de pele ainda permanece sendo o mais importante, a prevenção e o diagnóstico precoce. Então, o mais importante, com tudo que a gente tem à disposição, é a conscientização das pessoas, né? E como a gente sabe que aqui a nossa região é dentro do Brasil, o Brasil já tem uma taxa muito alta, uma incidência muito alta de câncer de pele. O Rio Grande do Sul tem as taxas mais altas dentro do Brasil. E a nossa região tem uma incidência muito alta dentro do Rio Grande do Sul. Então, potencializa essa incidência aqui na nossa região e eu acho que, principalmente, a gente quer cuidar da nossa população aqui. A Copelli foi criada para isso, né? Visando isso, né? Então, acho que o conscientizar de a pessoa ir atrás e procurar, ter dúvidas, isso é o mais importante, mais do que tudo que a gente tem à disposição hoje de inovação. Isso é
mais importante para a gente hoje. Muito bom. E tu falou da Copel, vamos falar dela mais um pouco. Então, quem acompanhou esse programa, quem ouviu e ficou aí com intenção de procurar, né, um diagnóstico, buscar uma conversa, saber um pouco mais, o que encontra na Copel? A Copel é um centro que foi criado para resolver a vida desse paciente que está com câncer de pele, né? Ou Já que diagnosticado. não, ou que ele tem dúvidas em relação a uma mancha, ou ele quer prevenir isso, né? Então a Copel faz todo esse entorno em volta da doença câncer de pele, né? Então vai desde a prevenção, né, o acompanhamento do paciente, tá? O diagnóstico do paciente, os cuidados que ele tem que ter, as informações que ele tem que ter a respeito da pele dele, vai depois do diagnóstico ao tratamento, né, com cirurgias que são cirurgias reconstrutivas da face também, desde as cirurgias mais simples às cirurgias mais complexas para reconstrução. Então, todo esse arsenal a gente tem dentro da Copel. Uma equipe multidisciplinar. Exato. Essa é a ideia. A gente encontra lá. O que vocês têm hoje de parceiros, desde dermatologistas, cirurgiões, plásticos? Nós que atuam dentro da Copel hoje, nós somos o cirurgião de cabeça e pescoço, o André, cirurgião de cabeça e pescoço, o Cristiano Kipper, que é o cirurgião plástico da clínica, e a doutora Edna, que é a nossa dermatologista, né? E só que a gente tem contato com outros cirurgiões oncológicos também, né? A gente tem essa parceria com outras especialidades, né? E porque a ideia é unir os esforços de vários médicos, né, para propiciar o melhor atendimento que a pessoa possa ter, né? Então essa é a ideia da criação da Copel. Né? Perfeito. Doutores, foi muito boa a nossa conversa até aqui. Eu acho que a gente trouxe informações valiosíssimas, né, para marcar de fato esse mês de dezembro, esse dezembro laranja, né? Falar de câncer de pele é um assunto de doença? É, mas por trás dele tem muito mais do que sobre prevenção, né? Por trás dessa conversa aqui, eu acho que o grande recado que fica é de fato a prevenção e a importância dela, né? Sejam os mitos que forem, né, que a gente escuta por aí, mas é importante a gente tomar esses cuidados. Então eu quero deixar agora para vocês as considerações finais, o recado final que vocês querem deixar para quem está nos ouvindo, para quem nos acompanhou até aqui, doutora Edna. Queria agradecer, então, a oportunidade em ter vindo aqui falar sobre esse assunto, junto com os guris aqui, né, com os nossos companheiros aqui da Copel, e eu acho que o grande recado é justamente esse, é que o câncer de pele, ele é uma doença que é extremamente prevalente, mas que quando diagnosticado precocemente ele pode ser resolvido, pode ser tratado, e que a prevenção e o diagnóstico precoce aí são as grandes chaves nesse acompanhamento e na saúde desse paciente. Verdade. Doutor Andrés, tuas considerações. Acho que vou chover no molhado aí, o que é o mais importante de fato, é prevenção e diagnóstico precoce. A gente estava falando agora de tecnologias, todas essas tecnologias, por mais incríveis que elas pareçam, geralmente elas vão atuar num paciente extremo, uma doença avançada, aquele paciente que hoje a gente não consegue ainda curar e dar muita qualidade de vida. Então o ideal é não deixar chegar nesse extremo, se conhecer, se valorizar, ter uma lesão, ficar atenta a ela e buscar o seu médico de confiança o mais precocemente possível. É melhor, eu sempre falo, melhor procurar por uma berruguinha e voltar para casa tranquilo do que depois se arrepender de não ter buscado o atendimento na hora certa. Melhor ir e não ser nada, né? Isso que de fato a gente quer ouvir. Doutor. Eu quero agradecer aí a oportunidade, agradecer que é mais um espaço que a gente pode conscientizar a população, né? Aqui do Vale, principalmente, né? Que a gente tem muito carinho aqui pelo Vale do Taquari, né? Todos nós, a gente aprende um pouco a viver aqui na região, a região nos abraça, né? Então, dizer que a gente tá aí à disposição, se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para resolver o problema da melhor forma possível, tá? E
E é isso. E o resto o pessoal já falou aí. Os colegas já falaram, né? E que sorte a nossa em ter aqui na nossa cidade um centro de referência como a Copelli, né? E a gente está realmente numa região privilegiada, né? Onde a gente tem acesso, a gente tem recursos, a gente tem bons profissionais, isso é um privilégio. A gente tem serviços muito bons aqui na região, né? É verdade, sem dúvida. Muito obrigada, em nome do Grupo A Hora, em meu nome, por terem dedicado tempo para vir aqui com a gente hoje, fazer a gravação desse conteúdo. Certamente beneficia muitas pessoas que nos acompanharam nesse bate-papo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, seja pela rádio ou pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, vai lá no YouTube, curte, compartilha, para que mais pessoas também possam receber essas informações. E lembrando que este e outros conteúdos de saúde você encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar, que está encartado no Jornal A Hora deste final de semana. E uma nova edição do Saúde em Dia volta no próximo sábado. Até lá!